baleias jubartes, as gigantes do oceano. No coração do oceano, onde reina uma calmaria sagrada e o silêncio parece absoluto, uma criatura grandiosa rompe a superfície com um estrondo que corta a serenidade como uma lâmina invisível. A baleia jubarte surge com uma força ancestral, quase mítica, desafiando todas as leis naturais conhecidas. Esta magnífica criatura não é apenas uma gigante do oceano. Ela impressiona não apenas por seu tamanho, beleza, acrobacias e força. É uma criatura inteligente, sensível e incrivelmente social. Usa vocalizações complexas, verdadeiras canções, para se comunicar e até passar cultura entre gerações. Machos da espécie são capazes de entoar melodias por mais de 30 minutos, e o motivo vai te surpreender. As jubartes demonstram empatia, lembranças e até luto, comportamentos que revelam uma vida emocional rica. São também cooperativas e estratégicas, especialmente na hora de caçar, quando executa táticas como a famosa rede de bolhas, com precisão quase coreografada. Ela é uma prova viva de que o oceano abriga criaturas muito semelhantes a nós humanos, que têm profundidade emocional e inteligência impressionante, tão misteriosas quanto as águas que habitam. Entre todas as espécies de baleias que cruzam os mares do planeta, as jubartes são as estudadas. Elas estão presentes em todos os oceanos, marcando território em praticamente cada canto do mundo aquático. Realizam migrações que podem ultrapassar milhares de quilômetros, em verdadeiras odisseias naturais que misturam resistência, instinto e precisão. Partem de águas geladas como as do Ártico e da Antártica, onde se alimentam durante os meses mais frios, e seguem em direção a regiões tropicais, como as costas quentes do Brasil e do Havaí, onde encontram o cenário ideal para acasalar e dar à luz. Na aventura de hoje, revelaremos os mecanismos surpreendentes utilizados por essas criaturas para se localizar nos oceanos. Uma dúvida que sempre intrigou os pesquisadores foi respondida: como elas conseguem traçar rotas tão precisas? Quando saltam, o seu corpo imenso rasga a água em um movimento que hipnotiza os olhos e paralisa a respiração, como se o próprio mar tivesse decidido dançar. Cada movimento da jubarte carrega uma energia selvagem, uma coreografia primitiva que ecoa o mistério que existe nas profundezas. É um espetáculo de pura intensidade, onde beleza e força se entrelaçam em uma harmonia impossível de ignorar. Uma acrobacia inacreditável para uma criatura de seu porte parece comandar o tempo, que desacelera por um instante, apenas para contemplar o momento em que essa gigante do mar flutua entre o céu e a água, como se desafiasse a própria gravidade.
No meio do oceano, cercado por um silêncio profundo, o som de um canto hipnotizante ecoa pelas águas. É o chamado das jubartes, os gigantes gentis dos mares. Os seus cantos não são apenas melodias cativantes, mas têm uma função para a espécie. Mas nem tudo é poesia. Essas gigantes dos oceanos enfrentam muitas ameaças, desde mudanças climáticas, poluição e a predação humana. Vamos entender as ameaças reais que rondam esses seres magníficos e o que podemos fazer juntos para proteger não só as jubartes, mas todo o ecossistema marinho. Prepare-se para se encantar, se emocionar e, acima de tudo, se conscientizar. O espetáculo vai começar e as estrelas são as majestosas baleias jubarte. Mergulhe conosco no mundo inspirador dessas criaturas graciosas e descubra como esses mamíferos marinhos se comunicam, formam laços e até ensinam uns aos outros em uma verdadeira aula de empatia e cooperação no reino animal. Conheça tudo sobre as jubartes e se maravilhe com essa criatura que encanta os observadores e cientistas. Bem-vindos a Baleias Jubarte, as sobreviventes dos mares. Hoje, estima-se que existam cerca de 80 mil baleias jubarte no mundo, graças a importantes ações de conservação global. A União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, classifica a espécie como de pouca preocupação quanto ao risco de extinção, refletindo o sucesso dos esforços para protegê-la. Conhecida por sua impressionante elegância e comportamento acrobático, também é chamada por outros nomes ao redor do mundo, como baleia corcunda, uma clara referência à curvatura que ela faz ao mergulhar. Ela tem uma presença global e a admiração em diferentes culturas. São de animais cosmopolita, pois habitam, mesmo que temporariamente, todos os mares do planeta. Seu nome científico é Megaptera novaeangliae, que significa Grande Asa da Nova Inglaterra, uma referência às suas longas nadadeiras peitorais, que podem atingir até 1/3 do comprimento do seu corpo. O seu nome científico também está relacionado à região dos Estados Unidos, onde pela primeira vez esta baleia foi identificada pela ciência. A trajetória evolutiva das jubartes remonta a mais de 50 milhões de anos, em uma era em que a Terra exibia paisagens e criaturas radicalmente diferentes das que conhecemos atualmente. Nesse passado longínquo, os antepassados desses colossos marinhos não tinham absolutamente nada em comum com as formas elegantes e aquáticas que vemos hoje cruzando os oceanos. O seu ancestral mais antigo era um animal de 4 patas, que caminhava pela terra firme, mas permanecia sempre perto da água, como se soubesse que seu destino estaria nas profundezas do mar. Seu corpo lembrava uma fusão bizarra entre um lobo e um crocodilo, uma criatura que parecia saída de um filme de ficção científica, mas que existiu de fato. Esse ser enigmático atendia pelo nome de Paquicetus, o primeiro elo conhecido na linha evolutiva, que daria origem não apenas às jubartes, mas a todas as baleias e golfinhos modernos. Um mamífero terrestre, com pulmões, pelos e ouvidos adaptados para o ambiente seco, que começou pouco a pouco uma jornada de milhões de anos rumo a uma transformação radical, a transição da terra para o mar. Seus descendentes foram se adaptando cada vez mais à vida na água e, após milhões de anos, evoluindo para espécies como o Ambulocetus, uma criatura que era capaz de nadar e andar em terra, que por fim transformou-se em gigantes totalmente aquáticos como a jubarte.
Com o passar dos milhões de anos, os ancestrais das jubartes foram se adaptando gradualmente à vida aquática. Inicialmente terrestres, começaram a passar mais tempo na água, o que levou a mudanças profundas em sua anatomia. As patas dianteiras evoluíram em nadadeiras, as traseiras desapareceram quase por completo e os narizes migraram para o topo da cabeça, tornando-se espiráculos, facilitando a respiração na superfície. Essas adaptações transformaram esses antigos mamíferos em nadadores eficientes, capazes de atravessar oceanos em longas jornadas por alimento e reprodução, consolidando sua evolução como verdadeiros gigantes dos mares. As jubartes se destacaram por sua incrível capacidade de adaptação. Desenvolveram uma comunicação complexa, com cantos que podem atravessar centenas de quilômetros de oceano e estratégias de caça inteligentes, como as redes de bolhas. Esta técnica inteligente e cooperativa é utilizada para capturar cardumes de peixes. Um grupo de baleias libera bolhas ao redor das presas, criando uma barreira que as impede de escapar. Enquanto isso, outras jubartes emitem sons para direcionar os peixes para o centro da armadilha. Quando o cardume está confinado, todas as baleias sobem juntas à superfície com a boca aberta, engolindo grandes quantidades de alimento. Essa estratégia, mais comum no hemisfério norte, demonstra a inteligência, a comunicação e o trabalho em equipe dessas gigantes dos oceanos. Durante as caçadas nos mares gelados e ricos em vida, é possível testemunhar uma cena tão curiosa quanto surpreendente: a interação entre baleias jubarte, aves marinhas e focas. Apesar de não parecerem ter muito em comum à primeira vista, essas três espécies acabam se encontrando em um momento crucial: a busca por alimento. Quando as jubartes realizam suas técnicas de caça, criando armadilha para cardumes de peixes, as focas, astutas e oportunistas, entram em ação. Elas se aproveitam da confusão e da eficiência da caça das baleias para capturar os peixes que tentam escapar, roubando parte da refeição sem fazer esforço. Não só as focas se aproveitam da caça das jubartes. Outro fenômeno curioso e recorrente nos oceanos é o momento em que bandos de aves marinhas se agrupam freneticamente sobre a superfície da água, voando em círculos, mergulhando e grasnando com intensidade. O que muitos não percebem é que esse espetáculo aéreo é, na verdade, um indício claro de que há baleias jubarte caçando logo abaixo. Essas aves estão aproveitando uma oportunidade rara e valiosa. Elas seguem as jubartes porque sabem que, quando essas gigantes iniciam sua famosa técnica de rede de bolhas, uma verdadeira explosão de peixes se concentra perto da superfície. Quando os peixes são empurrados para o alto, presos entre o mar e as bocas gigantes das baleias, muitos tentam escapar pelas laterais. É aí que entram as aves. Elas mergulham rapidamente e capturam esses peixes em fuga com extrema precisão. Essa cena, que parece coreografada, é um exemplo impressionante de como diferentes espécies compartilham os recursos do oceano. Aves e baleias, sem qualquer comunicação direta, participam de um ciclo natural, onde cada uma se beneficia da presença da outra. É uma dança entre céu e mar, instintiva e selvagem, que mostra como a natureza opera em perfeita harmonia, mesmo entre espécies tão distintas. Apesar de parecer um aproveitamento desonesto, as jubartes não se incomodam com as focas e aves, pois há o suficiente para todos. Essa cooperação não planejada entre diferentes animais
é um exemplo fascinante de como diferentes espécies marinhas podem interagir de forma indireta durante a caça, cada uma tirando proveito da inteligência e das estratégias da outra para sobreviver em um ambiente tão competitivo. Nos oceanos, existe uma minúscula criatura que é um dos pilares do ecossistema marinho. O crio serve de alimento para uma enorme variedade de espécies, de peixes e aves até gigantes como a baleia jubarte, graças ao seu alto valor nutricional. Mas sua importância vai além. Ao consumir fitoplâncton e afundar resíduos ricos em carbono, o crio ajuda a regular o CO2 na atmosfera, contribuindo para o equilíbrio climático do planeta. Essencial para a cadeia alimentar e para o ciclo de carbono, o crio é uma engrenagem invisível, porém vital, que mantém o oceano e o mundo funcionando. A baleia jubarte se alimenta principalmente de crio, que ela consome em grandes quantidades nas regiões polares, acumulando energia para suas longas migrações. Apesar de não se alimentar o ano inteiro, compensa esse jejum com um apetite impressionante durante os períodos em que está nas regiões polares. Nessa fase intensa de alimentação, ela pode consumir até 1.500 quilos diários de krill por dia, engolidos em repetidas investidas que combinam força, estratégia e coordenação. Com bocas imensas e estruturas filtrantes chamadas barbas, as jubartes conseguem capturar milhares desses organismos de uma só vez. Essa fase de alimentação intensa é crucial para que consigam armazenar gordura suficiente e sobreviver ao longo das migrações, durante as quais muitas passam meses sem comer. Quando falamos sobre as jubartes, é impossível não se impressionar com o tamanho que esses gigantes do oceano podem atingir. Uma jubarte adulta pode chegar a incríveis 16 metros de comprimento, o equivalente a um ônibus escolar, e pesar até 40 toneladas, mais do que 30 carros juntos. Apenas o seu pulmão é do tamanho de um carro. Essas gigantes gentis dos oceanos não impressionam apenas pelo porte colossal ou pelos saltos majestosos que desafiam a gravidade, mas também pela incrível longevidade. As jubartes costumam viver entre 45 e 50 anos, mas existem registros de indivíduos que ultrapassaram a marca dos 80 anos, resistindo às adversidades naturais e principalmente às ações humanas. Sua expectativa de vida está diretamente ligada a fatores como a disponibilidade de alimento nos oceanos, o nível de poluição das águas, as mudanças climáticas globais e, claro, o impacto direto da atividade humana, como colisões com embarcações e redes de pesca. Felizmente, graças à proibição da caça em diversas partes do mundo, essas baleias hoje têm chances maiores de alcançar idades mais avançadas. A proteção legal e os esforços de conservação criaram um ambiente mais seguro para que elas possam viver em paz, migrar por milhares de quilômetros e continuar encantando o mundo com seus cantos complexos e comportamento social extraordinário. As jubartes são facilmente reconhecidas por sua coloração escura e pelas imponentes nadadeiras peitorais brancas, que podem alcançar 1/3 do comprimento do corpo, sendo as maiores entre todos os animais. Além disso, a presença de uma nadadeira dorsal distinta é outra característica marcante da espécie. Mas o principal diferencial está na parte inferior da cauda, onde cada indivíduo possui um padrão único de manchas pretas e brancas, funcionando como uma impressão digital natural. Esses traços permitem que cientistas reconheçam e monitorem cada baleia ao longo da vida.
Estas baleias pertencem ao grupo dos misticetos, ou baleias de barbatana, que em vez de dentes possuem cerdas semelhantes a escovas em suas bocas. Essas barbatanas permitem que elas filtrem pequenos organismos marinhos, como o krill, e também peixes de cardume, como as sardinhas. Para se alimentar, elas abrem a boca, engolem grandes volumes de água e, ao fechá-la, expulsam a água pelas barbatanas, retendo apenas o alimento. Como mamíferos, respiram ar e liberam o famoso borrifo, que é a expiração de ar quente misturado com vapor d'água acumulado. Ao longo da evolução, suas narinas se deslocaram para o topo da cabeça, facilitando a respiração na superfície. Elas podem mergulhar por até 30 minutos e atingir profundidades superiores a 600 metros. Esta façanha é possível graças ao seu pulmão gigante, que tem uma capacidade de cerca de 3.000 litros de ar. Para comparação, o pulmão de um ser humano adulto tem uma capacidade média de 5 a 6 litros. Esse fator é essencial para a sua sobrevivência, principalmente durante as longas migrações oceânicas. No vasto silêncio do oceano, onde a luz se perde nas profundezas e as distâncias são imensas, a comunicação se torna uma ferramenta vital para a sobrevivência. E é exatamente aí que as jubartes brilham de forma extraordinária. Essas baleias são conhecidas por seus cantos hipnotizantes, verdadeiras sinfonias submarinas que podem durar até 30 minutos e se repetir por horas, viajando por centenas de quilômetros através da água. Esses sons não são aleatórios. Eles seguem padrões melódicos complexos, com estrofes e refrões que mudam com o tempo, como se as jubartes estivessem constantemente reinventando suas músicas. O mais fascinante é que machos de uma mesma população costumam cantar a mesma música, como se compartilhassem uma linguagem cultural coletiva. Acredita-se que esses cantos desempenham um papel crucial na reprodução, atraindo fêmeas e afastando rivais. Mas também há sinais de que as baleias usam sons para coordenar movimentos em grupo, caçar de forma colaborativa e manter contato em longas migrações. Essa forma de comunicação tão refinada demonstra um nível de inteligência emocional e social surpreendente, aproximando ainda mais essas criaturas de nós. Cada nota emitida por uma jubarte é um lembrete de que, mesmo nas profundezas mais remotas do planeta, a vida pulsando, conectada por sons que falam de sobrevivência, pertencimento e talvez até de emoções. Por trás da imagem solitária que muitos têm das baleias, existe um mundo social surpreendentemente sofisticado, e as jubartes são um dos maiores exemplos disso. Diferente do que se pensava antigamente, essas gigantes marinhas não vivem isoladas. Elas formam grupos temporários, conhecidos como aglomerados, que se reúnem principalmente durante as migrações e a temporada de alimentação. Dentro desses grupos, há interações sociais complexas, alianças momentâneas e até comportamentos que sugerem empatia e cooperação. Mães jubartes, por exemplo, demonstram um cuidado intenso com seus filhotes, guiando-os e protegendo-os por milhares de quilômetros durante a migração, enquanto outras baleias ajudam a defender os jovens de predadores, como as orcas. A comunicação também ganha outra camada nesse contexto. Além dos famosos cantos, elas usam sons curtos, toques corporais e movimentos sincronizados para coordenar ações em grupo, principalmente durante a caça.
Esse nível de cooperação indica não apenas uma inteligência coletiva, mas também um senso de comunidade que desafia tudo o que conhecíamos sobre a vida marinha. As jubartes vivem em uma rede social dinâmica, onde cada encontro pode ser uma nova aliança, uma troca de informações ou um aprendizado compartilhado, provando que os oceanos são muito mais do que um ambiente selvagem. São um palco de convivência onde reina a harmonia entre gigantes. As baleias jubarte possuem um comportamento reprodutivo poligâmico, no qual tanto machos quanto fêmeas se envolvem com múltiplos parceiros durante a temporada de acasalamento. Esse ciclo acontece geralmente nos meses de inverno, quando as jubartes migram para águas tropicais, quentes e calmas, locais ideais para a reprodução. É ali que se desenrola uma verdadeira batalha silenciosa por atenção e acasalamento. Um macho pode seguir de perto uma fêmea solitária, ou até mesmo uma dupla formada por mãe e filhote. Nesse contexto, ele é chamado de escolta, pois mantém-se próximo, protegendo e competindo por uma chance de se reproduzir. O macho que consegue se posicionar mais perto da fêmea ganha o título de escolta principal, mas sua posição está longe de ser garantida. Outros machos, conhecidos como desafiantes, surgem em cena e disputam ferozmente esse lugar. Empurrões, batidas de nadadeira e até saltos agressivos fazem parte desse confronto, transformando o cortejo das jubartes em um espetáculo de força, persistência e instinto. Entre a jubarte fêmea e o seu filhote existe um poderoso laço. Após uma gestação de 11 meses, a fêmea dá à luz apenas um filhote. Desde o nascimento, esse pequeno gigante, que já nasce com cerca de 4 metros de comprimento e pesa quase 1 tonelada, depende completamente da mãe para sobreviver. Durante os primeiros meses de vida, o filhote se alimenta exclusivamente do leite materno, uma substância extremamente rica, que permite que ele ganhe cerca de 45 quilos por dia. A mãe, por sua vez, permanece atenta, carinhosa e sempre próxima, guiando o pequeno em suas primeiras braçadas, protegendo-o de predadores e o mantendo aquecido nas águas tropicais, onde normalmente ocorre o nascimento. A relação entre os dois é baseada não apenas em instinto, mas em um cuidado constante e profundo. As mães jubartes não apenas alimentam, mas também ensinam. Ao longo da migração para águas mais frias, os filhotes aprendem rotas, padrões de canto, estratégias de navegação e até os primeiros sinais de socialização. Essa conexão dura cerca de 1 ano, mas o que é transmitido nesse tempo influencia toda a vida da jovem jubarte. Com idade entre 4 e 10 anos, a jubarte atingem a maturidade sexual. Normalmente, a fêmea dá à luz um filhote a cada 2 a 3 anos, mas existem casos de fêmeas que procriam um filhote anualmente. A maternidade entre as jubartes é uma verdadeira escola flutuante, onde o amor e a sabedoria são passados através de gestos, toques e movimentos sincronizados. Um espetáculo de dedicação que reforça ainda mais a importância de proteger não apenas as espécies, mas o ciclo de vida que garante sua continuidade. Mas de todos os comportamentos das jubartes, um impressiona por ser, além de uma prova de força e resistência, algo único entre as baleias: a migração por todo o planeta. As jubartes são verdadeiras viajantes dos oceanos e suas rotas migratórias estão entre as mais longas do reino animal. Essas criaturas protagonizam uma das jornadas mais épicas e emocionantes do reino animal.
Suas migrações anuais através de vastos oceanos são verdadeiras odisseias naturais, movidas pelo instinto, pela necessidade de sobrevivência e pela preservação da espécie. As jubartes vivem em todos os oceanos do mundo e seguem uma rotina migratória impressionante. Nos meses quentes, elas se concentram em águas tropicais e subtropicais para acasalar e dar à luz, buscando segurança e temperaturas mais quentes para os filhotes. Já no período mais frio, migram para as regiões polares, como a Antártida, onde encontram alimento em abundância, como o krill. Essas viagens podem ultrapassar 8.000 quilômetros, tornando-as uma das espécies com maior alcance migratório do planeta. Mas no ano passado, cientistas registraram um novo recorde de migração de uma baleia jubarte que percorreu mais de 13.000 quilômetros em um feito impressionante. O macho foi visto pela primeira vez na Colômbia e quase 10 anos depois reapareceu em Zanzibar, na África. As jubartes atravessam mares abertos, costas e profundezas, adaptando-se a diferentes ambientes ao longo do ano. Proteger os locais por onde elas passam é essencial para garantir não só a sobrevivência da espécie, mas também a saúde dos oceanos. A rota migratória das jubartes no Brasil é uma das mais extraordinárias jornadas da vida marinha e revela a impressionante conexão entre os extremos do Oceano Atlântico Sul. Todos os anos, entre os meses de junho e novembro, essas gigantes do mar realizam uma viagem épica, saindo das gélidas águas da Antártida rumo às regiões tropicais do litoral brasileiro. A costa da Bahia, no Brasil, especialmente o Banco dos Abrolhos, é um dos principais berçários das jubartes no Atlântico Sul, onde as águas rasas e protegidas oferecem um ambiente perfeito para o cuidado materno e os primeiros meses de vida dos filhotes. Ao longo dessa rota migratória, também podem ser avistadas em outros pontos do litoral brasileiro, como nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. As jubartes brasileiras, por décadas, foram vítimas da caça predatória, mas hoje protagonizam uma das histórias mais inspiradoras de recuperação ambiental. Estima-se que sua população atual esteja em torno de 20.000 indivíduos, um salto gigantesco quando comparado aos cerca de 1.000 registrados em 1988, ano de início das atividades do projeto Baleia Jubarte. Essa estimativa é fruto de um trabalho contínuo e rigoroso, baseado em censos aéreos, cruzeiros de avistagem e diversas coletas de dados realizadas por equipes especializadas em todo o litoral brasileiro. A proteção integral dessa população tem permitido que as jubartes retornem gradualmente às áreas que historicamente ocupavam ao longo da costa, reconstruindo laços com habitats essenciais para seu ciclo de vida. Estudos recentes finalmente desvendaram um mistério que intrigava os cientistas por um longo tempo. Afinal, como essas jubartes se orientam nos vastos mares, navegando como se tivessem um mapa infalível? A resposta, surpreendente e fascinante, está em uma combinação de sentidos extraordinários. Pesquisadores descobriram que as jubartes possuem uma espécie de bússola biológica que lhes permite detectar o campo magnético da Terra e do posicionamento do Sol, funcionando como um GPS natural incrivelmente preciso. Elas também se orientam por pontos de referência acústicos submarinos, retornando aos mesmos locais ano após ano, com exatidão quase cirúrgica. Além disso, a memória espacial desempenha um papel crucial.
Jubartes mais velhas, que já realizaram diversas migrações, podem confiar em sua experiência para reconhecer padrões oceânicos, como correntes marítimas, temperatura da água e localização de pontos de referência submarinos. Outro fator importante é a comunicação acústica. As jubartes são conhecidas por seus cantos complexos, que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. Esses sons podem servir não apenas para a interação social, mas também para a navegação, ajudando-as a perceber a topografia submarina e a localização de outras baleias. Esse mecanismo é semelhante ao da ecolocalização usada pelos golfinhos e cachalotes, mas em uma escala diferente. Os machos da baleia jubarte são verdadeiros mestres da música marinha, conhecidos por entoar canções longas e complexas que podem durar mais de 30 minutos e, em muitos casos, serem repetidas por horas sem interrupção. Essas melodias, compostas por sequências rítmicas e tons variados, ecoam pelas profundezas do oceano como um idioma ainda não totalmente decifrado pela ciência. Até hoje não existe uma explicação definitiva para o porquê dessas canções, mas diversas teorias tentam compreender seu propósito. A mais comum sugere que os machos utilizam o canto como um ritual de acasalamento, tentando atrair fêmeas ou até afastar rivais. As vozes oceânicas são únicas e evoluem ao longo do tempo, como se cada geração de jubartes fosse responsável por compor e reinventar uma trilha sonora viva das profundezas. Por fim, as correntes oceânicas e mudanças ambientais também influenciam suas rotas. Algumas jubartes ajustam seus percursos de acordo com fatores como a disponibilidade de alimento e variações climáticas, garantindo que encontrem as melhores condições para sua sobrevivência durante a migração. Durante essa travessia colossal, as mães nadam lado a lado com seus filhotes recém-nascidos, em uma jornada que é tanto física quanto emocional, fortalecendo laços que vão muito além do instinto. E mesmo sem se alimentarem por meses, essas baleias seguem firmes, movidas por um propósito claro: perpetuar sua espécie. Cada migração é um testemunho vivo de resistência, memória e conexão com o planeta. Quando vemos uma jubarte saltar nas águas mornas de regiões tropicais, estamos testemunhando o ápice de uma saga iniciada há milhares de quilômetros. Uma dança de vida que cruza oceanos e desafia os limites do que conhecemos sobre os animais marinhos. Mas apesar de majestosas, essas baleias enfrentam ameaças sérias causadas pelo ser humano, como a poluição dos oceanos, especialmente o plástico, os derramamentos de óleo e os resíduos químicos, que afetam diretamente sua saúde e podem levá-las à morte. Além disso, as mudanças climáticas e a acidificação dos oceanos estão transformando seus habitats, reduzindo as fontes de alimento e tornando suas migrações mais perigosas e desgastantes. Diante disso, a conservação se torna essencial. Áreas marinhas protegidas, pesquisas científicas e atitudes individuais, como reduzir o uso de plástico e apoiar práticas sustentáveis, são fundamentais para garantir um futuro seguro para esses gigantes do oceano. Proteger as jubartes é proteger a vida nos mares e o equilíbrio do nosso planeta. Outro fato que quase levou as jubartes à extinção no século passado foi a caça. Durante séculos, as baleias foram caçadas impiedosamente pelos mares do mundo.
Suas carnes, olhos e ossos eram commodities valiosas, exploradas em larga escala por nações que viam nesses gigantes uma fonte inesgotável de riqueza. Mas esse cenário começou a mudar em 1986, quando a Comissão Baleeira Internacional, CBI, decretou a proibição da caça comercial de baleias em um esforço para evitar o colapso total de diversas espécies. A medida foi um marco na história da conservação marinha, um grito global em defesa da vida oceânica. No entanto, mesmo com a proibição, a luta das baleias ainda não acabou. Alguns países continuam praticando a caça sob alegações de pesquisa científica, enquanto outros ignoram as restrições da CBI. Essa realidade coloca em risco décadas de recuperação populacional e reforça o alerta de que, apesar das leis, a sobrevivência desses animais ainda depende da vigilância internacional e da consciência coletiva. Quando falamos sobre os impactos das ações humanas nos oceanos, é fundamental entender que tudo está interligado. Cada escolha feita em terra firme ecoa nas profundezas do mar. As jubartes são um exemplo claro dessa interdependência. Elas vivem em equilíbrio com um ecossistema marinho que está sendo desestabilizado por decisões tomadas muito longe da costa. O descarte de plástico em cidades, o uso excessivo de agrotóxicos em plantações, a queima desenfreada de combustíveis fósseis e o consumo irresponsável de recursos naturais. Tudo isso alimenta um ciclo de desequilíbrio. Preservar o oceano não é apenas uma questão de empatia com a vida marinha, é uma questão de sobrevivência coletiva. Se os mares adoecem, todo o planeta sente. E proteger as jubartes é proteger a rede delicada que sustenta a vida na Terra. A história das jubartes não é apenas um reflexo da grandiosidade da natureza. É também um lembrete profundo da responsabilidade que carregamos. Cada canto que ecoa nas profundezas do oceano, cada salto que rompe a superfície das águas, é uma prova viva de que ainda há tempo. Tempo para cuidar, preservar e garantir que essas criaturas continuem encantando o mundo pelas próximas gerações. As crianças que hoje crescem vendo essas baleias em documentários e livros merecem no futuro vê-las nadando livres em oceanos saudáveis e cheios de vida. Cabe a nós garantir esse direito. Proteger as jubartes é proteger o planeta que deixaremos para elas. A esperança está nas mãos de cada pessoa que acredita que é possível reverter o curso, porque juntos somos fortes o suficiente para proteger as jubartes, os oceanos e tudo o que eles representam para a vida na Terra. A jornada já começou e você faz parte dela. Se chegou até o final do vídeo, deixe sua opinião nos comentários e nos conte o que mais te impressionou nas jubartes. Compartilhe com amigos e familiares. Para não perder os próximos vídeos, ative as notificações e deixe seu like. Sua participação é muito importante para nós.